Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor no texto que foi proposto aqui para essa oportunidade, Efésios 6. Do 10 ao 13. Efésios 6, do 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Curva a sua cabeça rapidamente. Senhor, temos lido a Tua palavra, temos adorado o Teu santo nome, já tivemos um período de oração e pedindo mais uma vez, Senhor, inspiração, sabedoria do alto para ministrar a Tua santa palavra. Usa esse que fala contigo, fala no nosso coração aquilo que precisamos ouvir nessa noite, ó Pai, e adestra as nossas mãos para a guerra, para a batalha espiritual, no qual eu creio que o Teu Espírito Santo, cada um aqui, será capacitado no poder do Espírito Santo, no poder da Tua palavra, para lutar e vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradecer ao Vitor Alan, ao Bruno, que nos fez convite, ao líder também Fernando. Cadê o Fernando? Está ali, nosso amigo, nosso eterno maestro, glória a Deus. E aí é um prazer estar aqui com os irmãos, estou aqui com minha filha Ana Vitória, tá? E foi solicitado que eu falasse sobre o assunto da armadura espiritual, para dar início ao assunto que vocês vão dar continuidade depois. O texto vai até o versículo 18. Eu vou parar no versículo 13. E depois cingidos lombos, couraça da justiça, calçados pés, as partes das armas espirituais vocês vão trabalhar depois entre vocês. Então eu vou dar aquilo que o Bruno falou no start, né? A palavra inicial, introdutória desse assunto tão importante da nossa vida espiritual, das nossas dificuldades, da luta diária, que é uma batalha espiritual constante. Nós temos que estar preparados. Tudo na orientação da palavra, entendendo como essa batalha funciona. Tá? Efésios, essa carta aqui, quem escreve, como todo mundo sabe, é o apóstolo Paulo. Em que situação ele se encontra? Paulo está preso em Roma. Então está preso na capital do Império Romano. Obviamente, ele está preso sendo monitorado por soldados romanos. Então, dá-se a entender que quando ele escreve capacete da salvação, couraça, ele está olhando, já que eu estou preso aqui, tenho que dar uma palavra sobre batalha espiritual, vou usar a armadura desse camarada aqui para... né? Então, ele está preso na capital do Império Romano, e ele é judeu, da tribo de Benjamim, mas ele também é um cidadão romano, porque onde ele foi nascido e criado era um lugar que foi dominado e conquistado pelos romanos. Portanto, que no decorrer do livro de Atos, pelo menos 2 vezes, ele diz: eu sou cidadão romano de nascença. E ele argumenta com uma pessoa que teve que comprar a cidadania. Nesse
nesse mesmo livro, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 1, ele fala preso do Senhor, o prisioneiro de Jesus Cristo. Ele era preso do Império Romano. Mas ele diz, eu sou coitadinho, estou sofrendo, estou preso. Ai de mim que sofro. Não, eu sou prisioneiro, mas sou prisioneiro de Jesus. Eu sou prisioneiro porque Jesus permitiu isso aqui, e isso não me impede de fazer a obra do Senhor. E ele escreve 4 cartas preso, que é essa de Efésios, ele escreve Filipenses, Colossenses e Filemão. Então ele se denomina preso 3 e 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. 4 e 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foi chamado. O camarada está preso e está ensinando quem está fora, para você ter o nível de espiritualidade, de maturidade desse homem. Não um preso coitadinho, é um preso que entende, apesar de todo sofrimento, que Deus tem um propósito naquele ali, e aquilo não diminui a espiritualidade dele. 3 e 1, prisioneiro de Jesus. 4 e 1, preso do Senhor. 6 e 20. Alguém lê, por favor. Está dentro desse contexto aqui. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então ele é embaixador em cadeia. Estou preso, mas sou embaixador. O que é um embaixador? É alguém que representa uma nação e outra nação. Então ele está representando a nação do céu ali na cadeia. No entanto, que a performance do apóstolo Paulo na cadeia, nessas prisões, com certeza não era fácil, era constrangedor, tinha uma questão de humilhação, de sofrimento. Na carta aos Filipenses, que é uma outra carta da prisão, Filipenses 1,13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, ele era um prisioneiro diferente. Aí alguns entendem que os soldados que estavam tomando conta ali, monitorando Paulo, eram soldados da guarda pretoriana, que tinha um exército em geral, o exército romano, e tinha a guarda de elite, que era a guarda do pretor, a guarda do principal, ou seja, pessoas de altos cargos no Império Romano. Inclusive, o imperador tinha uma guarda de elite chamada guarda pretoriana. Então, assim, eu acho muito exagero o apóstolo Paulo estar sendo vigiado por 2 guardas pretorianos, que eram uma guarda de elite, que serviam menos tempo, se aposentavam mais rápido e ganhavam mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, Paulo é muito perigoso, porque as ideias do cristianismo são um perigo para o Império Romano. Então, que quando o Império Romano cai, o cristianismo desenvolve mais ainda. Então, do ponto de vista do romano, as ideias daquele cristão é muito perigoso. Então, toma conta desse camarada aí que está arrumando problema para nós. Sem arma, sem espada, sem escudo, esse homem é perigoso. Então, dá-se a entender, pode ser que sim ou não, que haviam 2 guardas de elite tomando conta de Paulo, que ele cita em Filipenses 1,13, a guarda pretoriana. Mas, de qualquer maneira, a performance, as atitudes de Paulo, a guarda pretoriana ficou, cuidado com esse camarada aí, que ele é perigoso, fica de olho nele aí, porque as ideias dele podem atrapalhar a manutenção do império. Filipenses 4,22, alguém lê, por favor, em voz alta. Filipenses 4,22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Então, olha só, da casa de César, do imperador. Tinha gente ali que Paulo estava ganhando para Jesus. O preso do Senhor. Então, está na capital romana, sendo monitorado pelo exército romano. Então, a linguagem de Paulo
dessa armadura, dessa guerra, é uma linguagem militar. É a linguagem do exército romano. E, com certeza, um dos principais fatores que fez Roma se expandir e dominar bastante espaço no mundo da época foi o seu exército, que era forte, poderoso, eficiente, organizado e extremamente violento. Todo exército, obviamente, ele é violento. E quando ele vai... Toda essa linguagem aqui é para a gente entender o mundo espiritual comparado ao exército romano. É uma linguagem de guerra, é uma linguagem de embate e de violência. Por quê? Tudo em Roma, o que encanta o Império Romano, e Paulo, repito, é um judeu da tribo de Benjamim, convertido, mas tem uma formação romana, cidadão romano, e ele sabe que a força ele é preso do Império Romano. A mensagem dele é um problema. O cristianismo traz problemas para o Império Romano, e o Império Romano é muito eficiente. Enquanto os gregos tinham aquela teoria, filosofia, o que o romano faz? Pega a cultura grega e faz uma coisa mais prática. No entanto, que eles constroem estradas, eles dominam o mar, ele chega num lugar, domina, mata quem tiver que matar, domina, negocia, honra ao imperador e manda o imposto para nós. Por isso que os publicanos eram odiados entre os judeus. Então eles eram muito eficientes. Era força e eficiência. Quando Paulo diz aqui, aí o primeiro versículo do nosso texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo fortalecer, força e poder. Ele está preparando com a força do exército, com a força do soldado, o que é força? É uma energia empregada, é o vigor físico que você coloca mais energia, e desculpa repetir a palavra força, para tal situação. Então, força e poder é o quê? Poder é domínio e autoridade. Então, porque era um império que dominava o mundo da época, visto que ele está preso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: em Deus nós temos que ter força, ou seja, energia, vigor, poder e autoridade de Deus para entrar na batalha espiritual. Agora, isso se busca em Deus, conforme vocês vão trabalhar nos estudos que vão seguir, Palavra de Deus, oração. E o que está acontecendo aqui faz parte dessa busca por força, por poder, por energia. E outra coisa, quando ele usa essa imagem, a força, a energia, o vigor, a praticidade, enquanto o grego, a Grécia tinha lá seu exército, mas o romano era mais prático, Tem a questão também da violência, da extrema força, ou seja, vocês vão entrar numa guerra espiritual e a coisa como diz por aí, é forte, É uma coisa que não é brincadeira. Agora, essa força é em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É energia, vigor e autoridade de Deus que a gente tem que buscar para resistir esse mundo difícil que nós vivemos. Versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus. Essa armadura vai ser trabalhada depois por vocês, para que possais estar firme contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Qualquer guerra, qualquer batalha,
é importante que a gente conheça quem é o nosso inimigo. Essa questão de conhecer o inimigo, eu vou trabalhar mais depois. Mas entender que ele tem astutas ciladas, ou seja, armadilhas, estratégias para nos derrotar. Eu não entendo nada de mundo militar, eu não servi, né? Não entendo nada disso. Mas uma coisa é certa: para ir com a batalha tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia. Né? Como é que esse exército, como é que eles costumam guerrear, que tipo de arma eles vêm, quantos agrupamentos, se a gente for por aqui, se a gente for por ali, quem é? Né? Então são as astutas ciladas, ou seja, são as estratégias de Satanás para me derrotar e para te derrotar. E Jesus deixou bem claro que o objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Se ele puder, ele destrói a tua vida, ele destrói a minha vida com violência. Então nós temos que estar firme contra essas astutas ciladas, ou seja, é um modo inteligente, é um modo astuto que o diabo tem para colocar eu e você em uma cilada, em uma armadilha. Por isso que nós temos que ter uma vida de oração, palavra e adoração, para a gente ter uma percepção espiritual sobre as astutas ciladas do diabo, que é o planejamento, a estratégia, o conhecimento que ele tem para nos tentar, para nos provocar. Para você ver, o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. A pessoa está 40 dias num propósito de se consagrar a Deus para o início do seu ministério. Vou falar uma coisa bem óbvia aqui, tá? Muita coisa que eu vou falar é óbvia, mas muitas vezes a gente erra no óbvio, tá? A pessoa 40 dias sem comer, qual é a necessidade da pessoa? Comer, quem come. O que o diabo faz? Vem cá, então você é tudo isso aí? Transforma essa pedra em quê? Em pão. Está com fome. Você é o cara do momento. Você se transforma. E Jesus podia transformar, não podia? Podia ia ser um lanche bem gostoso, né? Bem bacana, né? Mas o que tem ali? A astuta cilada do diabo fazer com que o próprio Jesus se desvirtuasse de um propósito de consagração a Deus para o seu ministério. Tanto que o ministério de Jesus inicia ao pé da letra depois daquela tentação. Quer dizer, se ele entra no jogo e o diabo não estava de todo errado, ele propõe uma coisa que Jesus não só queria, mas que ele precisava. Jesus tinha talvez o direito e o poder de fazer aquele milagre, mas com vigilância, o próprio Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo propõe mais duas ofertas, porque são as astutas ciladas, né? Outro texto que fala uma linguagem semelhante, essas astutas ciladas, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Lê, por favor, 2 Coríntios 2 e 11. 2 Coríntios 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Não ignoramos o desígnio, ou seja, é o que ele desenha, o que ele planeja. Nas demais Bíblias, qual é a palavra que está aí? Intenção. Oi? Intenções. Intenções. Ardis, desígnios e intenções. Isso são o quê? É um método que o diabo desenha, intenta, planeja para me derrotar, para te derrotar. O que Paulo está falando em 2 Coríntios 2 e 11? Não podemos ignorar que ele é ardiloso, que ele tem intenção
que ele tem uma malignidade planejada e arquitetada, e ele sabe como provocar cada um de nós. Se ele soube de Jesus, imagina eu, imagina você. Numa guerra, é fundamental a gente entender como o nosso inimigo atua, como ele trabalha. Essa questão de mexer com o original, essas coisas, né, esse texto de Coríntios diz método. O que é um método? É um caminho planejado para chegar ao resultado. E o diabo tem todo um método e ele sabe lidar com cada um de nós para nos derrotar e para nos destruir. Por isso que Paulo diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O texto de Coríntios diz, não podemos... Tem duas coisas que são importantes. Primeiro, não achar que o diabo está em todo lugar. Né? Tudo é o diabo, tudo é o capeta, vai cai o copo aqui, ou Satanás, não sei o quê. Aí bate a porta, o diabo está furioso, a pessoa se assusta. Tudo é o diabo, né? Então, a pessoa da minha família que falou que se enrolou com dívida, né? Eu tenho que orar pelo cartão de crédito. Né? Não é, tem que orar por ela para não gastar cartão de crédito, vai lá sozinho, daqui a pouco está botando a culpa do diabo. Então a gente não pode colocar, tem um diabo aqui, tem um demônio ali, tem um capeta, né? Uma sombra, uma ventania, bate a porta, o diabo. O pessoal tem essa esquizofrenia que tudo é o diabo, tudo é o capeta, tem um demônio, né? A Coca-Cola tem um demônio, tem um chifre não sei aonde, né? Tem todo um... Chinelo, foi? Chinelo virado. O chinelo, as crendices, né? Tem todo uma superstição gospel, evangélica, né? Mas por outro lado a gente não pode ignorar que ele atua. Então a gente não pode nem ser exagerado de um lado e nem desacreditar que ele atua. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de entender que ele tem coisa que a culpa é nossa, gente que não vigia, né? Gente que usa o cartão de crédito demais, a gente fala demais, aí as consequências das nossas ações vão trazer problemas para nós. Agora, dependendo das consequências das nossas ações, vai abrir espaço para ele atuar. Efésios 4, lá para o versículo 16, diz, não deixe lugar ao diabo. Então, ou seja, se eu der oportunidade, ele entra e influencia. Outra coisa importante também, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades, aí de novo príncipes e hostes, é uma linguagem de exército romano. Então, antes de potestade ser demônio, potestade era uma linguagem lá do Império Romano. Tá? Principado, meu Deus, principado. Não, principado, antes do principado ser essa questão demoníaca, principado seria uma organização de príncipes ou um território dominado por um príncipe. Então ele fala de principado. Potestade seria uma organização hierárquica de potestas, de poderes. Então, hierarquia dentro do exército romano ou do governo romano. Então, principado seria vários príncipes ou lugares que são dominados por um príncipe. Se você ler literatura, tem que fazer principado de tal lugar, principado de tal lugar. Potestades são as potestas, são hierarquias de domínios e de poderes. Príncipes das trevas desse século, então ele já pega a linguagem romana e associa direto às trevas. Hostes espirituais. O que são hostes? Hostes são agrupamentos, são pequenos exércitos que se organizam. Daí vem a palavra hostil. Então são agrupamentos militares, pequenos exércitos que se organizam nos lugares celestiais. O que ele está dizendo? Principados, potestades, príncipes e hostes. Ele está dizendo o seguinte:
O mundo espiritual, em Colossenses 1,15, ele usa essa mesma linguagem, mas para os anjos. Acho que é Colossenses 1,15 ou 1,16. O que ele está dizendo? O mundo espiritual de anjos, demônios, capetas e não sei o que, é super organizado. É eficiente. É violento. E isso tudo para destruir a nossa vida. A eficiência da organização do mundo romano, ele compara com a eficiência da organização, do poder, da praticidade do mundo espiritual governado por anjos e demônios. Dá medo? Dá. Mas o Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso Deus. Para a gente ter noção que a batalha espiritual não é brincadeira e, por outro lado, não é o exagero que a gente se vê por aí. Então, principados, potestades, príncipes e hostes são coisas lá da organização do mundo romano que ele quer mostrar que é uma organização forte, há toda uma dedicação de Satanás, que é só o chefão disso tudo aqui, para destruir o ser humano. Então a gente tem que entender que o diabo tem astutas ciladas, que o diabo tem ardis, que é um mundo espiritual com hierarquias, com anjos, com demônios, com várias funções, com várias capacidades, organizado e eficiente para destruir o homem, para tentar destruir a igreja não é destruída, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente tem que ter esse conhecimento do inimigo. Agora, nisso tudo a gente tem que entender o seguinte: antes dele falar principados, potestades, príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade, ele diz: não temos que lutar contra a carne e sangue. A minha luta não é contra aquela pessoa que me odeia. A minha luta é contra essas entidades dos lugares celestiais. Isso aqui, quem for dar continuidade depois, creio eu que seja importante repetir. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta é contra Satanás e seus demônios. Quem é o nosso inimigo? É isso que a gente tem que entender nessa batalha. Quem é o nosso inimigo? Qualquer batalha, qualquer guerra, qualquer estratégia tem que conhecer quem é o inimigo. Você vê nesses filmes aí, essas séries de Netflix aí, né, vai ter uma invasão do exército tal. Tem sempre um andarilho naquele povo que já... Não é você que andou muito aí por esse mundo, você conhece o exército tal? Ah, conheço o exército... Ele quer saber como é que o exército tal para ele poder combater. Então, conhecer o inimigo é fundamental. Agora, uma pergunta. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra pessoas. Há pessoas que são nossas inimigas? Sim. Tem pessoas que te odeiam, tem pessoas que me odeiam. Tem pessoas que são nossos inimigos, nossas inimigas. Mateus 5,44. Alguém lê, por favor. Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem. Então a gente tem inimigo. Talvez o outro não tenha, mas é normal que se tenha. O que a gente tem que fazer com esse inimigo? Mandar o anjo com a espada de fogo nele? Tem que fazer o quê? Amar. Não é fácil, vamos combinar, não é fácil. Vontade de dar de voar no pescoço, mas a gente não faz isso. Mas tem que amar. Tem que amar. Agora, o fulano é meu inimigo, mas eu não posso me comportar como inimigo dele. Porque o meu entendimento espiritual, a minha luta é contra o diabo que usa aquela pessoa. Pense numa pessoa que te persegue, que te odeia e que te perturba. Tua luta não é contra essa pessoa. Tua luta é contra quem a usa.
quem a influencia. É fácil? Não é fácil, mas está dentro da batalha espiritual. Por quê? Se eu lutar contra aquela pessoa, eu já perdi a guerra. O texto de Coríntios 2:11, o versículo 10 diz: o que eu fiz, eu perdoei por amor, para que nós não fôssemos vencidos por Satanás. Paulo está dizendo, eu tive que perdoar, eu tive que amar quem falou mal de mim, porque ele escreve a primeira carta. A primeira carta ele detona com a igreja. Está tudo errado, tem que acertar. Aí quando ele escreve a primeira carta, qual é o resultado? Não acredita nele não, nem apóstolo nem é. Não estava com os 12. Esse Paulo, se você, tem um versículo lá, se você vê ele pessoalmente, para que não dá nada por ele? A carta está, tem um versículo, eu nunca lembro onde é que está, mas está em 2 Coríntios, as suas palavras são fortes, mas a presença dele é fraca. Ele se abateu, Paulo se abateu. Lá no início de 2 Coríntios, em muita prova de tribulação, em muitas lágrimas, eu vos escrevi, mas eu estou perdoando e eu estou amando, porque se eu não perdoar, se eu não amar, essa panelinha que está falando mal de mim e me botando contra a igreja, se eu não perdoar, Satanás me vence e vence a todos nós. Isso porque ele sabia quem era o inimigo. E ele está, aqui você vê que ele está, você lê o início de 2 Coríntios, ele está abalado emocionalmente, porque ele está batalhando no ensino da palavra de Deus para que a igreja fosse sadia. Agora, a nossa luta é contra o diabo. Até porque isso aqui é Efésios 6. O texto anterior, do 9 para trás, ele fala de senhores, escravos, pais com os filhos. O 5, marido com esposa. Ele fala de relacionamento pessoal. Igreja é isso, relacionamento pessoal. Viver, tem que trabalhar, tem que estudar, tem família, tudo é relacionamento pessoal. A primeira parte da carta aos Efésios é bem teológica, o plano da salvação, estamos assentados em lugares celestiais, nós estávamos no mundo, mas ele tem o nosso grande amor, e nós estávamos mortos, e aquele negócio todo. Aí ele começa a falar de uma coisa mais prática de relacionamento. Quando ele acaba sobre o relacionamento, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Aí ele vai explicando esse negócio todo e ele enfatiza: nossa luta não é contra carne e sangue. Isso por quê? Família, igreja, empresa, todos esses lugares são situações em que pessoas diferentes convivem e acabam entrando em choque. Se eu não souber lidar com essas situações, aí cresce a raiva, o ódio e fica insuportável de se viver. E isso é um espaço, uma oportunidade para o diabo entrar e destruir a vida das pessoas. No geral, o diabo vai influenciar na mente, no pensamento, tentando. E se ficar dando muito espaço, ele entra e é possessão, aí tem que botar a mão na cabeça e expulsar. Porque é guerra, soldado romano é violento, se tiver que matar uma criança na frente dos pais para dominar aquele território, o soldado romano matava. Se o soldado romano tiver que matar o pai na frente dos filhos, ele mata. Se o soldado romano tiver que estuprar a filha e a esposa na frente do pai, ele estupra o que for, porque a guerra é violenta. E nós temos que estar preparados para isso. E nos relacionamentos, é aí que ele vai achar espaço. Por exemplo, tem uma família muito próxima minha, que são uns 10 irmãos, e eles moram num terreno
semelhante a esse aqui, né? Esse aqui à frente é João Magalhães, aqui é Alabama, né? Então, a família começou com uma casa pequena, um terreno que vai de ponta a ponta, como uma rua dos dois lados. Aí tem um filho, vai crescendo, vai casando e constrói uma casa aqui, uma casa ali, né? E um invade o espaço do outro e vai dando briga, né? E o outro vai morar fora, quando quer pegar o terreno dele, o outro já construiu uma casa grandona, né? Aí eu estou lá no evento de família, aí teve uma construir uma casa num lugar, encheu de pilastra na frente, num lugar para passar estacionar carro, né? E cadê a fulana? A fulana, tudo crente, né? Ou desviado, né? O nome dos homens parece até os profetas maiores, né? Tudo filho de crente, né? E cadê a fulana? E a mãe, a coroinha de 85 anos, foi lá levar o churrasco, né? Porque a menina não participa. Tudo irmão. Aí junta irmão, cunhado, né? Junta filho, neto, né? E tudo no mesmo terreno. E teve um que falou lá pro meu pai: quando minha mãe morrer, eu vou reivindicar o meu pedaço lá do terreno. E se for preciso, eu pego nada. O cara é crente. Ou seja, o diabo vai fazer a festa. Se esse pensamento não mudar, por quê? Isso mexe com o interesse pessoal, mexe com as nossas emoções, de uma necessidade legítima de um pedaço de terra que é meu, de um espaço que eu quero para a minha família, e vai o interesse pessoal, o ego, o interesse. E o diabo, ele sabe, né, trabalhar, tentar, provocar, aumentar esse tipo de coisa. Né? Que tudo isso de Império Romano, de teologia, tudo bonito que está sendo falado, na prática, o diabo vai entrar em espaço se eu tiver raiva, essa raiva aumentar, se transformar em ódio. Lá em Hebreu diz que tem lá o texto: raiz de amargura, ou seja, uma raiz, uma semente que vai brotando e muito se perturba, ou seja, uma raiz de amargura que se a gente alimentar, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de um problema. Tem gente que gosta de uma quizumba. Se tiver tudo em paz, ele arruma um problema para ele causar fofoca, ele contar para todo mundo e ele falar mal para ele, para ela, para ele, e ele conta para todo mundo e ele quer resolver. Isso é uma coisa satânica, uma coisa maligna que começa com o diabo lá no Éden, quando diz para a mulher: como é que ele disse? Não pode comer. Não é bem assim não. Porque ele sabe que quando você comer, você vai ser semelhante a ele. Isso é o quê? Astuta cilada do diabo que começa dentro da nossa casa. O crente tem que ser vigilante, sabe? Que é nos relacionamentos que ele vai mexer. 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5, alguém lê, por favor, que é um outro texto que fala sobre a batalha espiritual. Segundo Coríntios 10, do 3 ao 5. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Segundo Coríntios 10, do 3 ao 5. Do 3? É. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tá, isso aí. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Então a gente anda na carne porque tem corpo físico, material. Só que a nossa luta espiritual não é na carne. Então, imagina, né, as famílias e alguns grupos da igreja seria soco e tapa o tempo todo, né, por causa e morte que tem por aí. Você vê tanta coisa terrível, né? Então a gente anda na carne, mas nossa militância espiritual não é na carne. É o grande desafio aqui desse texto.
As armas da nossa milícia não são carnais. Essas armas estão explicadas aqui no texto de Efésios 10. Mas sim poderosas em Deus, ou seja, a oração, a palavra, o que vocês vão trabalhar, para destruir fortaleza. Ou seja, o que com a fortaleza é uma grande estrutura de defesa do território ou preparada para o ataque. Então, o jovem mais simples, desculpa a expressão, mais fraquinho que tiver aqui nessa noite, se ele buscar o Senhor, você tem a capacidade dada por Deus para destruir fortaleza. Tá? São as armas espirituais para destruir fortes construções que são preparadas tanto para defesa como ataque. O 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, tudo isso que o diabo vai tentar, começa aqui. Conselho, entendimento e conhecimento. Tudo vai, por isso que Paulo é perigoso. Por isso que tem que ter 2 soldados tomando conta daquele camarada, que as ideias dele prejudicam a estabilidade do Império Romano. Né? Por que ele é perigoso? Porque ele tem o poder da palavra com ele. E o que vocês estão fazendo aqui, orando, adorando, estudando a palavra, os conselhos, o conhecimento e o entendimento estão dentro do que diz aqui, da obediência de Cristo. Se os conselhos, o conhecimento, o entendimento, as ideias, os pensamentos, o final do versículo diz, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tudo que você pensa, tudo que você entende, tudo que você acha, tudo tem que estar dentro da obediência de Cristo. Por quê? A gente vai ter que fazer escolha. A gente vai ter que tomar decisão. E se a gente tomar escolhas e decisões erradas, as consequências serão desastrosas. Mas se tiver dentro, no caso aqui, são conselhos que são contra a obediência de Cristo. Então, uma coisa que te aborrece, uma coisa que te perturba, e às vezes uma opressão, uma possessão maligna, vai começar com aquilo que a gente pensa. O quanto de informação a gente recebe, os lugares que a gente frequenta, as pessoas com que a gente conversa, o conteúdo de livro, de YouTube, de internet, o conteúdo que a gente absorve, tudo isso vai formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Por isso que tudo tem que estar preso, amarrado à obediência de Cristo. Porque se do lado contrário, vai ser tudo dominado pelas astutas ciladas do diabo. Então, tudo isso tem que estar dentro da obediência. Por quê? Se eu penso, dependendo do que eu penso, vai ter uma hora que eu vou fazer. E dependendo do que eu faço, isso vai virar um hábito. E dependendo do hábito, isso vai nortear a minha vida. E dependendo do hábito constante, aquilo vai ser um molde do meu caráter. E aquilo pode destruir ou salvar a minha vida. E esses hábitos, esses pensamentos que se tornam ações, hábitos, se for dominado pelo diabo, aí fica a vida da pessoa destruída. Por isso que é importantíssimo, e parabéns pela atitude de estudar esse texto, porque é uma guerra espiritual. Não adianta, a gente fica com raiva, a gente se aborrece, a gente beira o ódio, mas tem que ter a graça de Deus, porque senão a gente se destrói e o diabo é vitorioso. Versículo 13, que é o último versículo aqui da minha participação. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Dia mau. O que é dia mau? É o período em que a aflição chega na crise.
É o período que você passa aquele problema que todo mundo vai passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom, não é? Então, o dia mau é inevitável para todos. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É o período da crise daquele problema. É inevitável para todos nós. É horrível falar isso, é horrível escutar isso, mas faz parte da vida de cada um. Luta, prova, aflição, tribulação, o que for. Tudo isso faz parte da nossa vida. Agora, o problema é se eu estou armado espiritualmente ou não. Por quê? Vai vir para todo mundo. A diferença é como eu estou preparado para isso. Se minhas armas espirituais estão preparadas. A questão da guerra dos exércitos. O exército que for, a força armada que for, com perigo de guerra ou não, todo exército tem que estar pronto. Não é isso? Tanto guerra, não tem perigo de guerra, mas por isso que tem, né, toda aquela disciplina militar, porque quando precisar, está todo mundo ali já preparado para a guerra. Tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Qual é a preocupação de Paulo? Ele fala de estar firmes no versículo 13 e ele fala também no versículo 11. Isso, para estar firme. Ou seja, depois de passar por tudo, por toda a batalha. E outra coisa, né? O vencedor da batalha, da luta, da guerra, o que for, né? Quem bate apanha, tem arranhão, né? Tem machucado. Toda grande guerra são várias batalhas. Uma batalha ou outra a gente vai perder, né? Eu acho muito legal esse linguajar gospel, evangelical, evangeliquez, né? Só vitória, mano, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Mas tem hora que não é só vitória, não. Vai ter uma batalha que a gente vai perder. Mas, no geral, a guerra a gente ganha, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Agora tem que estar firme, tem que estar preparado, tem que entender que essa força vem de Deus, que vem do Senhor. Há um texto lá em Jeremias 9, que é 9:3. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Ele conhecer e saber que eu sou Deus. Então não adianta ser sábio é importante, ser rico é importante, ser forte é importante, mas o que faz eu vencer é eu conhecer a Deus e ter intimidade com Ele e ter entendimento da batalha espiritual. Havendo feito tudo, ou seja, passar pelo dia mau, passar pela guerra, pelo enfrentamento, pelo desgaste, pela luta, passar por isso tudo, ficar firme, porque nós vamos passar. Então, por isso, tem muito desviado por aí, por isso tem muita gente atribulada, perturbada na igreja, né? Esse camarada é crente, misericórdia, essa família que eu citei aqui, né? No dia que eu fui embora do evento, chegou o fulano, eu estou afastado da igreja, eu sei que eu estou errado. Mas pessoal, tudo toma ceia e não fala um com o outro. Quer dizer, porque não está preparado, não entende, não busca, e quem vence com isso é o diabo. Ainda que eu, na força, no tiro, consiga matar alguém e conquistar o meu terreno, espiritualmente eu morri. O diabo tem um espaço para atuar na minha vida. A maior parte da armadura é de defesa. A espada, que é de ataque, e o escudo também pode ser usado, mas couraça, capacete, cingindo os lombos, a maior parte de defesa. O que Deus está querendo dizer? Tome cuidado que a pancada pode ser forte. Não tenha medo, mas no Senhor a gente vence. Então, se proteja, guarde seu coração, sua mente. E, o mais importante, ficar firme, buscando ao Senhor, sendo crente. Repito, ele está falando aqui para a igreja.
Ele não está falando aqui para uma elite, porque se fosse um treinamento militar, teria o recrutamento. Há quem diz que o soldado romano, só quem tinha de 1,80 m para cima poderia ser soldado romano. Para ser da guarda pretoriana, era um filtro maior ainda, né? Era uma guarda de elite, como já falei, servia menos tempo, ganhava mais. E essa guarda pretoriana depois teve força política para escolher e tirar imperadores. Então, se fosse uma linguagem para os militares, seria uma linguagem para o grupo seleto. Mas essa linguagem aqui é para todo crente. Todo crente. Se você é jovem sozinho na tua casa, Deus vai te dar força e poder. Se você é novo convertido, Deus vai te dar força e poder. Se você é tímido e medroso, Deus vai te dar força e poder. Se você mora numa casa com a mãe dominadora que não seja crente, Deus vai te dar força e poder. Se você mora numa casa com um pai ditador, Deus vai te dar poder. Se você mora numa casa onde todo mundo aí zomba da tua casa, Deus vai te dar força e poder. Na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua faculdade, seja o que for, Deus vai dar poder à juventude e Deus vai usar cada um aqui com força, poder e autoridade. Isso não é uma linguagem para um grupo seleto. Isso é uma linguagem para todo aquele que crê que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso e que tem o poder do Espírito Santo para cada um de nós. Amém, jovens? Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Que Deus continue abençoando. Posso fazer uma oração aqui? Curve sua cabeça. Deus amado, Deus eterno, Deus poderoso. Está aqui uma juventude que faz parte da tua igreja, o povo de Deus, onde a tua palavra diz: sofre, pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Que tu possa dar força, autoridade, poder e capacitar cada um, ó Pai, a enfrentar o diabo, a enfrentar as tentações da carne, a enfrentar